O nosso tema que estaremos abordando hoje, pela graça e misericórdia do Senhor, na direção do seu Santo Espírito, é que até que Ele venha, até que esse Salvador que nós acabamos de exaltá-lo, de glorificar o seu santo nome, que é o autor de nossa fé, Jesus Cristo, até que Ele venha, até que Ele volte, ou até que sejamos arrebatados, seja individualmente ou como igreja, até esse dia chegar, vamos perseverar na fé e confiança em Deus, mesmo em dias ou tempos difíceis. Amém? Esse é o nosso desafio e esse tem que ser o nosso compromisso diante do Senhor. Não importando a circunstância, não importando a situação, até que Ele venha, vamos permanecer firmes, vamos perseverar na fé e confiança no Senhor. E eu gostaria de fazer algumas perguntas à igreja, aos irmãos. Você não precisa responder em público, mas respondendo para si mesmo. Como tem sido os seus dias? Como tem sido os tempos que você tem vivido? Você já pensou em desistir? Será que em meio às situações, às circunstâncias, às provações que você tem enfrentado, às lutas, será que você em algum momento não pensou em desistir? Em dizer não, já basta, não suporto mais, não aguento mais, eu vou ficar por aqui. Quem sabe muitos de nós já pensamos assim. Mas o que nos manteve firmes? O que impediu que nós desistíssemos? Somente a graça, a misericórdia e a bondade do Senhor, que nos mantém firmes em pé. Amém? Somente pela graça, pela misericórdia do Senhor. Se você está aqui essa manhã, é porque o Espírito Santo quem conduziu você. Você pode ter sido convidado por alguém, quem sabe o seu esposo, seus pais, seus irmãos, mas é Deus quem te trouxe aqui, é Deus quem nos traz até a sua casa de oração, pelo seu amor e misericórdia, para falar conosco também, através dos louvores, através da comunhão dos santos. E essa comunhão, como é importante, irmãos, como é preciosa. Ó, quão bom e maravilhoso é que os irmãos vivam em comunhão. Então que valorizemos esse momento, esse tempo, essa oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos juntos como igreja. Precisamos disso. Uma brasa sozinha, ela não vai sobreviver. Uma brasa sozinha, ela esfria, perde o seu calor, ela morre. Assim somos nós, cada um de nós, eu e você, como membros, como partes do corpo de Cristo, somos preciosos. Fazemos parte desse corpo que é um privilégio. Então louvamos a Deus por você que está aqui essa manhã, que Deus abençoe a sua vida, a sua família. Louvamos a Deus pelos nossos irmãos que estão aí nos acompanhando através das redes sociais, nossos amigos, nossos familiares, como foi dito, né, pelo nosso pastor, pela nossa liderança. Compartilhe. Se o seu ente querido, o seu familiar não pode chegar até a igreja, hoje nós temos a tecnologia a nosso favor, não é verdade? E que podemos levar, transmitir essa mensagem através das redes sociais, através da tecnologia. E que assim, Deus sempre continue sendo glorificado, porque tudo que temos, tudo que somos é para seu louvor e glória. E por Ele e para Ele são todas as coisas. Amém, igreja? Então, vamos falar hoje sobre este tema que o Senhor assim nos permite, através do seu Santo Espírito. Mais uma vez agradeço ao pastor Luiz Faustino pelo convite de podermos compartilhar a palavra do Senhor. E mais uma vez confesso aos irmãos que de mim nada vai sair do que seja agradável de bom, porque sou falho, sou pecador, sou pó.
mas é o Espírito de Deus. Somente assim, através do seu Santo Espírito, é que sai de nossos lábios palavras agradáveis, sai de nossa boca louvores tão edificantes, sai de nossos lábios como professores, como estudantes da palavra de Deus. Somente assim, através do seu Santo Espírito, é que conseguimos realizar esses feitos para seu louvor e glória. Então, volto a fazer a pergunta inicial. Como têm sido os seus dias? Você já pensou em desistir? E você entende como você conseguiu ou conseguirá superar esses dias difíceis? O que a palavra de Deus tem a nos ensinar? Existem vários exemplos, várias instruções que a Bíblia, como nosso manual de instrução, né? Nosso manual da vida, como nós hoje ouvimos na escola dominical, a palavra de Deus é o nosso manual de vida, e sem esse manual de vida, será impossível nós continuarmos essa jornada, essa caminhada, e não sabemos quanto tempo ainda nós temos para continuar esse trajeto até nos encontrarmos com o nosso autor e consumador de nossa fé, né? Como foi cantado agora essa última canção, uma canção muito linda. Parabéns ao grupo de louvor por terem deixado mais uma vez o Espírito Santo lhes conduzir, né? E trazer para nós uma canção também, como as demais, tão edificante. Acho que essa foi a primeira vez que a igreja cantou junto esse louvor, ou faz tempo, pastor? A primeira vez. E esse louvor tem mais de 38 anos, pelo que eu lembro. Pelo menos eu já passei dos 40, né? Por aí, né, irmã? Mas uma canção belíssima. E quem sabe vamos ter outras oportunidades de ouvir mais uma vez. Mas uma canção que nos faz florar em nós ainda mais forte a esperança no Senhor, né? De que tudo que nós estamos vivendo, passando esses dias difíceis, que com certeza tem sido para mim e para você, quando nós ouvimos a palavra de Deus, quando nós ouvimos essas canções que nos edificam, como elas nos fortalecem, como elas fazem com que a nossa esperança seja ainda mais fortalecida, edificados somos no Senhor, entendendo que tudo isso que estamos vivendo é passageiro e que vale a pena continuar perseverando para servirmos, para confiarmos e mantermos a nossa fé no nosso Senhor, no nosso Salvador, o autor e consumador de nossa fé. Amém, amados? Então, convido a igreja a abrir suas Bíblias para o livro de Hebreus, capítulo 10, versículos 36 a 39. Hebreus, capítulo 10, versos 36 a 39. E após a leitura, vamos fazer uma oração. A versão que eu estarei lendo será a NVI, Nova Versão Internacional. Hebreus capítulo 10, versículos 36 a 39, nos diz assim, irmãos. Vocês precisam perseverar, de modo que, quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu. Pois em breve, muito em breve, aquele que vem virá e não demorará. Amém? Mas o meu justo viverá pela fé. E, se retroceder, não me agradarei dele. Nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem e são salvos. Amém? Que essa palavra, esse versículo, o último versículo que nós lemos, verso 39, seja uma palavra de convicção nossa. Que façamos dessas palavras a nossa palavra, principalmente nos dias difíceis, nos momentos difíceis de nossas vidas. Vamos lembrar deste versículo. Nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem e são
salvos. Louvado seja Deus. Glórias ao Senhor. Oremos. Bendito Deus e soberano Pai, ao Senhor que tem o domínio sobre todas as coisas, ao Senhor Deus que nos criou para o seu louvor e glória, ao Senhor que criou céus e terra. Nós assim, ó Deus, rendemos graças ao Senhor. Agradecemos, ó Pai, pela sua misericórdia sobre nossas vidas. Obrigado a Deus por ter levantado homens e mulheres para que assim viessem testemunhar, manifestar a verdadeira fé e confiança no Senhor e terem deixado o seu legado registrado nas suas sagradas escrituras, ó Pai, onde essas palavras nos edificam hoje, fortalecem ainda mais a nossa fé, a nossa confiança no Senhor, entendendo, ó Deus, que não importa as circunstâncias em que viermos a passar, a viver, somos do Senhor. E não somos aqueles que vão retroceder, recuar, desistir, porque o Senhor está conosco. O Senhor tem cuidado de nós, tem suprido as nossas necessidades, quer sejam físicas, quer sejam emocionais, espirituais. E que assim, ó Deus, venhamos a cada dia buscar essa intimidade verdadeira com o Senhor. Venhamos, ó Deus, buscar no Senhor a força, o fortalecimento de nossa fé. E que o Senhor continue a alimentar em nós a esperança de que temos a certeza que quando pararmos de respirar nessa terra, ou quando o Senhor vier buscar a sua igreja, faremos parte desse arrebatamento. Já somos parte dessa igreja que estará eternamente com o Senhor. Por isso, ó Deus, oramos por esta congregação, por esta igreja, por todas as igrejas que se encontram espalhadas nos 4 cantos dessa terra, ó Deus, que juntos, como irmãos, como servos do Senhor, como filhos de Deus, como igreja do corpo de Cristo, estejamos unidos, ajudando uns aos outros nessa caminhada e que jamais venhamos desistir. E que assim, ó Deus, seja feita a sua vontade em nossas vidas. É o que nós pedimos, Pai, agradecemos. Em nome de Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador, que vive e reina para tudo sempre. Amém. Então, vamos falar brevemente de 5 exemplos. Existem vários exemplos, várias lições, várias histórias, relatos de pessoas, de homens e mulheres que perseveraram, mesmo em dias difíceis. Continuaram firmes, perseverantes na fé e confiança em Deus, para que assim vencessem as lutas, as provações, as dificuldades que estavam enfrentando, e que assim Deus foi glorificado em suas vidas. Dentre esses 5 exemplos, o primeiro que nós vamos agora abordar será a respeito de um líder, de um homem que deixou seu legado na história da humanidade. E esse homem se chama Josué. Quantos aqui já conhecem a história de Josué? Acredito que toda a igreja, né? Já ouviu alguma mensagem, já teve algum estudo, alguma lição, alguma pregação sobre a vida desse homem chamado Josué. Mas quem foi Josué? Aqueles que talvez ainda não conheçam a sua história. Josué nasceu como escravo no Egito, junto com o resto dos israelitas. Viu a libertação de seu povo debaixo da liderança de Moisés, quando tinha 40 anos. Depois disso, Josué ainda teve de esperar outros 40 anos até entrar na terra prometida, por causa do pecado dos outros israelitas. Por causa do pecado dos outros, ele teve que esperar mais 40 anos para entrar na terra prometida. Mas durante todo o tempo que esteve no Egito, e depois do deserto, Josué não desistiu de seguir a Deus. Guarde bem essa frase. E depois, no deserto, ainda assim, Josué
não desistiu de seguir a Deus. Cada pessoa tem o seu deserto. Quem sabe o meu deserto seja diferente do seu. O meu deserto seja diferente do deserto da minha esposa, ou alguns desses desertos que nós passamos foram juntos. Esses dias nós estávamos lembrando de algumas situações que vivemos, né, há muito tempo atrás. E glória a Deus porque o Senhor esteve conosco e continua conosco todo o tempo, nos ajudou a perseverar, a passar por esses desertos. E assim, irmãos, compreendemos que na nossa vida, na minha vida, na sua vida, existem desertos. E qual o tempo desse deserto? O tempo do seu deserto pode ser diferente do meu. Às vezes existem desertos que podem ser enfermidades. Existem desertos que podem ser conflitos familiares. Existem desertos que podem ser conflitos pessoais. Mas o que nós aprendemos com Josué? Que diante dos desafios que ele enfrentou, muitos outros israelitas perderam a esperança. Muitos morreram no deserto, porque desistiram de confiar em Deus. Não perseveraram na fé. Não perseveraram em confiar no Senhor. E por causa disso, muitos deles morreram. Mas Josué permaneceu. Juntamente com Josué, o povo de Israel, eles viram as maravilhas do Senhor. Eles presenciaram a grandeza de Deus. Quantos milagres o Senhor realizou em meio àquele povo. A começar pelos livramentos enquanto eles estavam no Egito, onde as 10 pragas que foram lançadas sobre o Egito, mesmo eles estando morando ali, nenhuma os atingiu. Nenhuma praga atingiu ao povo de Israel. E apesar de toda essa vivência, essa experiência tão maravilhosa, muitos daqueles esqueceram dessas maravilhas. Recuaram, desistiram. Por isso não receberam a sua herança. Porém, Josué foi diferente. Vamos ver o que diz em Josué capítulo 1, versículos 5 a 9. Josué capítulo 1, versículos 5 a 9. E o que fez de Josué uma pessoa diferente? Josué capítulo 1, versículos 5 a 9, nos diz assim: ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida, assim como estive com Moisés, diz o Senhor. Estarei com você, nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Seja forte e corajoso, porque você conduzirá este povo para herdar a terra que prometi sob juramento aos seus antepassados. Somente seja forte e muito corajoso. Tenha o cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés ordenou a você. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido por onde quer que andar. Não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Não fui eu, diz o Senhor. Não fui eu quem ordenei a você? Seja forte e corajoso. Não se apavore nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Amém? Assim como o Senhor
anunciou essas palavras de encorajamento, de ânimo para com Josué, assim essas palavras são para mim e para você esta manhã. Amém, igreja? Então que venhamos aceitar essas palavras do Senhor como verdades em nossas vidas, mas lembremos das condições. Olha qual foi a diferença de Josué em meio àquele povo. Por que que o Senhor o levantou, o ergueu e fez ele prosperar em seus projetos e planos? Mesmo em meio às lutas, às dificuldades, ele manteve-se firme, porque o Senhor ordenou a ele: não se desvie da minha lei, não se desvie das minhas palavras, para que você seja bem-sucedido. Não deixe de atender às minhas palavras, não deixe de dar ouvido aos meus conselhos. Nós, como pais, que aqui somos, né, temos um bom número aqui de pais e filhos, nós sempre vamos querer o melhor para os nossos filhos, não é verdade? Sempre vamos querer o melhor para eles. Nossos propósitos, nossos projetos, o que nós fazemos hoje como esforços, é sempre pensando em nossos filhos. Que eles sejam pessoas bem-sucedidas, felizes, prósperas. Mas o que eles devem fazer? Porque nós não podemos fazer tudo por eles. Podemos chegar até um certo momento, até um certo caminho. Mas chega a hora que é com eles que têm que tomar a decisão. O que nós devemos, como pais, é ensiná-los, instruí-los. Então, assim como Deus apresentou essas condições a Josué, apresento para nós hoje, e que nós vamos nos manter firmes na fé e confiança em Deus, nessa condição, seguindo também esse exemplo de Josué. E qual a aplicação que nós podemos tirar desse primeiro exemplo? Se continuarmos fiéis a Deus e a sua palavra, seremos bem-sucedidos em todos os nossos projetos e planos. Amém? O próximo exemplo que teremos agora aqui explanado de acordo com a palavra de Deus é de uma mulher chamada Ana. Alguém aqui conhece a história de Ana? Ana da Bíblia, né? Não é a Ana, a sua vizinha, ou a irmã Ana. É a Ana. Mais uma pessoa, mais uma mulher que também deixou o seu legado, a sua história, registrada no livro das Sagradas Escrituras, no livro do Manual da Vida. E o que nós aprendemos sobre essa história? No próximo slide, vocês conseguem ver aí atrás? Dá para ver aí, irmãs? Como é que está a Ana? Quem é a Ana aqui? Vocês conseguem identificar quem é a Ana? É a que está feliz ou é a que está triste? Está triste? Por que a Ana está triste? E por que essa aqui está feliz, está animada? Está até com um olhar meio que, com desprezo, né? Meio que com deboche, é isso? E por que a Ana está triste? Alguém pode dizer? Alguma mulher, alguma mãe? Não tem filhos. Ana aqui, então, não tinha filhos, né? A história sobre a vida de Ana está em 1 Samuel, capítulo 1, no versos 9 a 11. Não vamos fazer toda a leitura, até por causa do nosso tempo. Mas o que diz nesta passagem a respeito de Ana é que Ana era estéril e queria muito ter filhos. Ano após ano ela orava por um filho com grande tristeza, mas sem nenhuma resposta. E essa mulher aqui, que está convivendo com ela, inclusive, né, viviam juntas, porque eram mulheres do mesmo homem, Eucana, não é isso? O nome do seu esposo, Eucana. E essa mulher por nome de Penina, né? Penina que não tinha nada, não tinha pena nenhuma, né? Não fazia muito jus ao nome, né? Não sei se esse era o significado também de Penina, mas essa não tinha pena, porque ela debochava de Ana. Porque a Penina, que não era nada penosa,
ela tinha muitos filhos. E todos os anos, quando Elcana ia apresentar o sacrifício ao Senhor, no altar, ele levava, apresentava o seu sacrifício em agradecimento a Deus, e a Penina zombava de Ana, porque Ana não tinha filhos. Mas Ana, mesmo sendo zombada, sendo humilhada, perseverou. E o que Ana fez de diferente? Ela orou ao Senhor. Ela tomou uma atitude. E assumiu um compromisso diante de Deus. Ana não abandonou a sua fé e nem rejeitou a Deus. Ela continuou pedindo, pondo toda a sua confiança em Deus. E um dia Ana estava orando no templo e prometeu que, se tivesse um filho, iria ser dedicado a Deus. O sacerdote lhe disse que ela iria receber o que tinha pedido. Ela voltou para casa e logo engravidou. Glória a Deus. Olha esse milagre, o milagre da vida, o Senhor concebeu a ela. Seu filho, então, cresceu no templo e se tornou um grande profeta em Israel. Alguém lembra quem era o nome do filho de Ana? Samuel. Samuel cresceu no templo e se tornou um grande profeta em Israel. Deus abençoou Ana por sua perseverança, por sua confiança, por sua fé depositada no Senhor. Ela não retrocedeu, não desistiu. Perseverou fielmente e Deus lhe deu ainda muito além do que ela pediu. Deu mais um? Mais dois? Quantos filhos mais ela teve? Alguém lembra? 7. 7 filhos, né? Ela só pediu pelo menos um. Ela queria pelo menos um, né? Ela não disse que queria 2, 3, 4. Ela queria um filho. E pela sua obediência, pela sua fidelidade, perseverança, Deus deu muito mais do que ela esperava e pediu. Então, qual é a aplicação que nós temos nessa história? É que quem persevera em oração pode receber muito mais do que espera. Amém? Louvado seja Deus por isso, porque Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. Deus não muda. Persevere, continue perseverando, e assim você irá experimentar a grandeza, a misericórdia e a graça do Senhor em sua vida também. Assim como Ele apresentou a sua graça, sua misericórdia, e quantas maravilhas Ele fez na vida dessas pessoas. E já tem feito na minha vida, na sua vida, e quer fazer muito mais para a glória dEle. Amém, irmãos? A terceira experiência, o terceiro exemplo que nós podemos também aprender, de acordo com as Sagradas Escrituras, é sobre a vida de um homem, por nome Jó. O próprio Deus chamou Jó de irrepreensível, ou íntegro. Hoje na escola dominical nós ouvimos essa palavra, integridade, e lembramos que a palavra de Deus, no livro de Jó, capítulo 1, versículos 1, fala que Jó era um homem irrepreensível, íntegro e justo. Um homem que chamou a atenção de Deus, só que não somente de Deus, chamou também a atenção do inimigo das almas. E então, o que aconteceu com Jó? Já conhecemos a história de Jó, né? Jó servia a Deus de coração, nos bons e nos maus momentos. Jó foi muito abençoado por sua fidelidade e tinha tudo de bom: riquezas, família, saúde. O que mais alguém precisa? Família, riqueza, saúde. Mas, um dia, ele perdeu tudo. Perdeu suas riquezas, perdeu sua família, quase que na sua totalidade, né? Só ficou um membro da sua família, ainda ficou para ajudá-lo, né? Para apoiá-lo, para incentivá-lo. Não! Como não?
Não era a esposa dele? Não, né? Mas em tudo Deus tinha um propósito, assim como tem na minha vida e na sua. Mas um dia ele perdeu tudo, seus filhos morreram, seus bens foram roubados e Jó ficou muito doente. Mesmo assim, Jó perseverou. Amém? Mesmo assim, Jó persistiu na confiança, na fé em Deus. No seu sofrimento, Jó questionou muitas coisas, como a razão de viver e as ações de Deus, está escrito no livro de Jó. Inclusive o livro de Jó ainda não se sabe exatamente quem escreveu, se foi Moisés, se foi Esdras. O que se sabe é que ficou registrado sobre a vida deste homem e que serve para nós hoje como lição de vida, de perseverança, de fé e confiança em Deus. Por isso Jó é mencionado como um grande exemplo de perseverança e sofrimento. E aí o que aconteceu depois dessa perseverança e confiança? Deus restituiu tudo em dobro em sua vida, porque ele honrou ao Senhor. Amém? Ele continuou honrando a Deus. Ele não blasfemou contra Deus. Até foi incentivado a isso, não é verdade? Alguém muito próximo dele, muito querido, muito amado, incentivou a ele. Depois de toda essa desgraça na sua vida, em outras palavras, né? Por que você não abandona esse Deus e morre? Só falta isso para você, né? Falta só você morrer. Acho que ele só não tinha AIDS e câncer, o resto tudo ele tinha, né? Tudo que era de ruim. Mas ele perseverou, irmãos. Por isso que ele é, hoje, conhecido nas Sagradas Escrituras como o pai da fé. Assim como Abraão, que está em Hebreus, né? Então, qual a lição, qual é a aplicação que nós tomamos como exemplo da vida deste homem? Assim como Jó perseverou em sua fé, e Deus restaurou a sua saúde, lhe deu ainda mais riqueza e abençoou com muitos descendentes, devemos perseverar em nossa confiança em Deus, não importando as circunstâncias, estando com saúde ou não, estando com a nossa conta farta ou não, ou zerada ou negativa, pois Ele conhece os nossos limites. Deus conhece. Deus deu a Jó apenas aquilo que ele poderia suportar. Assim como com a minha vida e a sua vida, Deus só vai nos dar provações até onde nós podemos suportar. E onde está escrito isso? 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 13, nos afirma sobre este texto, esta mensagem. Confirma para nós, em suas palavras, que o Senhor jamais vai lançar sobre nós, assim como foi para com Jó, assim como foi para com Ana, assim como foi para com Josué. As suas lutas, suas provações, jamais serão além do que eles conseguiram suportar, do que eu e também você podemos suportar. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13, nos diz assim: não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens, e Deus é fiel. Amém? Deus é fiel, e Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Mas quando forem tentados, Ele mesmo providenciará um escape, uma saída, para que o possam suportar. Então, irmãos, essa é a aplicação que nós aprendemos de acordo com esse exemplo, essas lições, tantas lições podemos tirar da vida deste homem também para nós continuarmos perseverantes na fé e confiança em Deus. A quarta pessoa que deixou seu legado na história do povo de Deus é um homem por nome de Paulo. Alguém aqui já ouviu falar em Paulo? Já, né? Não? Você vai saber hoje. Você vai ouvir hoje. Quem foi Paulo? Né? Quem ainda não ouviu, vai ouvir agora. Paulo teve muito sucesso enquanto missionário, mas também
A sua vida foi só de sucesso? O que vocês acham? Só alegria, só lazer, viagens agradáveis, em iates. Na época acho que não tinha iate não, né? Navios, digamos, mais confortáveis possíveis na época? Não. Olha o que aconteceu com Paulo. Passou por muito sofrimento. Em todo lugar onde pregava, Paulo fazia inimigos. Ele foi corrido para fora de muitas cidades, atacado, preso, acusado de ser falso e até sofreu tentativa de assassinato. Assim foi a vida de Paulo, desde o momento em que ele decidiu seguir ao Senhor, deixar ser usado como instrumento nas mãos do Senhor. Além disso, suas viagens eram muito perigosas. E ele naufragou 3 vezes. Muitas pessoas acham que a pregação do Evangelho não vale tanto sofrimento. Mas Paulo amava Jesus e amava ao seu próximo. Tanto que não desanimava diante dos problemas ou das circunstâncias. Nada do que viesse a acontecer tirava a alegria de Paulo, a satisfação, o prazer de ser servo do Senhor, de ser usado como instrumento nas mãos de Deus. Seu amor o ajudava a perseverar. E os resultados foram extraordinários. Vamos ver o que diz em 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 24. 2 Coríntios, capítulo 11, versos 24 a 27. Já estamos chegando ao final. 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 24 a 27, nos diz assim, irmãos. 5 vezes recebi dos judeus 39 açoites. 3 vezes fui golpeado com varas, 1 vez apedrejado. 3 vezes sofri naufrágio, passei 1 noite e 1 dia exposto à fúria do mar. Aqui o apóstolo Paulo, quem escreveu essas palavras. Estive continuamente viajando de uma parte para outra. Enfrentei perigos nos rios, perigos de assaltantes, perigos dos meus compatriotas, perigos dos gentios, perigos na cidade, perigo no deserto, perigo no mar e perigos dos falsos irmãos. Além dos inimigos, ainda tinha os falsos irmãos. Verso 27. Trabalhei arduamente, muitas vezes, fiquei sem dormir. Passei fome e sede. E muitas vezes fiquei em jejum. Suportei frio e nudez. Essa foi a vida de Paulo. E como esse homem conseguiu suportar tudo isso? Quem sabe nenhum de nós passamos nem um terço, ou quase nada comparado a essas experiências. Glória a Deus por isso. Porque nós não passamos, mas Paulo passou. Paulo enfrentou. Porém, depois de tudo isso que ele passou, que ele viveu, que Deus permitiu até onde ele pudesse chegar, os resultados foram extraordinários. Paulo fundou muitas igrejas e entre vários povos escreveu a metade dos livros do Novo Testamento. Quantos livros tem no Novo Testamento? Alguém lembra? 26, é isso mesmo? 27? 27, né? O total são 66, 27 no Novo Testamento. Desses 27 livros, 13 foram escritos por Paulo, do Novo Testamento. Dos 27. Existe, segundo os teólogos, alguns teólogos afirmam a possibilidade dele ter escrito também o livro de Hebreus. Não se sabe ainda. Mas o fato é que, confirmado, ele escreveu 13 livros. Deus assim usou a vida desse homem de forma extraordinária. E qual a aplicação que nós podemos tirar da vida de Paulo
como um dos exemplos de perseverança e confiança em Deus. Assim como foi na vida de Paulo, a nossa perseverança e confiança em Deus poderá impactar. Ouça bem isso. Assim como na vida de Paulo, a perseverança e confiança em Deus poderá impactar e edificar a vida de todos ao nosso redor. Assim como Deus usou grandemente a vida de Paulo em meus sofrimentos, quantas vezes ele foi preso, e lá nas prisões, né, por onde ele passou, foi onde mais ele escreveu cartas, onde mais Deus usou a sua vida também como instrumento do Espírito Santo. Assim como foi na vida dele, nós, eu e você, podemos ser grandemente influenciadores, podemos impactar a vida de milhares e milhares de pessoas através do nosso testemunho, da nossa perseverança, confiança em Deus, a começar pela nossa casa, a começar pela nossa família, pela nossa vizinhança, onde nós vivemos, onde nós trabalhamos, e que assim também seja feita a vontade do Senhor em nossas vidas. Amém, irmãos? Por último, mas não menos importante, e o principal dos exemplos de perseverança que agora temos, para finalizar a mensagem desta manhã, é Jesus. Jesus é o nosso maior exemplo de perseverança. A Bíblia diz que ele foi tentado de todas as maneiras e passou por muitos sofrimentos enquanto estava aqui, enquanto esteve aqui nesta terra. Ele foi rejeitado por aqueles a quem veio salvar e enfrentou muita oposição. Apesar de ser o Filho de Deus, porém, Jesus não desistiu. Não desistiu de nós. Perseverou na confiança em Deus, no Pai, e cumpriu a sua missão. Por amor a Deus e a nós, Jesus perseverou até o fim. Ele passou pela pior humilhação e tortura, que foi a morte de cruz, sem pecar. Ele não merecia esse sofrimento. Ele não merecia esse castigo. Mas ele decidiu, aceitou esse sofrimento, esse castigo, que está lá descrito em Isaías 53. Tudo isso ele aceitou por amor a Deus, por amor a mim, a você, a todos nós, por amor à humanidade. Mesmo aqueles que não creem nele, mesmo aqueles que duvidam de Deus, que não aceitam ao Senhor como Salvador de suas vidas, ele continua os amando. Porque quando ele entregou a sua vida na cruz do Calvário, aquele ato de amor foi por toda a humanidade. Por isso que está descrito em João 3,16. Ele amou o mundo de tal maneira que é indescritível. Nenhum de nós temos a capacidade de compreender esse amor. Ele amou de tal maneira que deu o seu próprio Filho, né? O nosso Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu próprio Filho. Por causa da sua perseverança, todos nós, hoje, salvos em Cristo Jesus, lavados pelo sangue do Senhor, comprados por um alto preço, hoje nós temos acesso a Deus e a salvação eterna. Amém? Onde está escrito isso? Em Efésios, capítulo 2, versículo 16. Efésios, capítulo 2, versículo 16. Nos dá a confirmação dessas palavras. Efésios 2,16 nos diz assim: e reconciliar com Deus os dois em um corpo, por meio da cruz, pela qual ele destruiu a inimizade. No verso 17 ainda diz: ele veio e anunciou paz a vocês que estavam longe e paz aos que estavam perto. Por meio dele, tanto nós como vocês têm acesso ao Pai por um só Espírito. Nós cantamos hoje isso aqui, né? O Espírito de Deus está aqui, operando em nossos corações.
E só foi possível essa ação por causa do ato de Jesus Cristo. E qual a aplicação que nós temos, irmãos? Neste exemplo, Deus, Pai, exaltou Jesus sobre todas as coisas, porque Ele perseverou. Ele se manteve fiel, fiel até o fim, fiel até a morte, e morte de cruz. E então, qual é a aplicação que nós temos? Quando eu e você estivermos nos sentindo desanimados e olharmos ao nosso redor pensando que os problemas só estão aumentando, não estamos conseguindo encontrar uma saída, uma solução, não desistamos, não possamos desistir. Porque Deus não desistiu de nós. Porque Cristo não desistiu de nós. Ele levou aquela cruz até o fim, pensando em mim e você. Ele sabia que nós teríamos aflições, passaríamos por lutas, provações. E Ele nos afirma em sua palavra que no mundo teríamos aflições. Mas tem de bom ânimo, disse Jesus Cristo, porque eu venci. Tem de bom ânimo. Eu venci. O Senhor venceu a morte. Ele mesmo conquistou a vitória contra a morte, contra as trevas e contra o mal. E juntamente com Ele, somos mais do que vencedores. Para finalizar, então, vamos ler em Romanos capítulo 8, essa afirmativa. Com convicção, nós, então, entendemos e recebemos essa palavra. Convido o grupo de louvor que possa já chegar à frente para finalizarmos com um cântico de louvor e adoração, para mais uma vez edificarmos a igreja do Senhor. Romanos capítulo 8, versículo 37, irmãos. Nos diz assim: mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa da criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém?